Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, trazer mais uma parábola que o Senhor contou para o seu povo, né? Para que cumprisse as profecias que ele viria falando através de parábolas e também para revelar coisas ocultas desde a fundação do mundo, né? Então vamos orar para começar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo que o Senhor está trazendo através da tua serva. Me ajude a transmitir a sua palavra, aquilo que o Senhor quer que teu povo que ouve estes estudos, aprendam, Senhor. Que possamos a cada dia estar mais rico em conhecimento da sua palavra. Que os teus filhos estejam se preparando para a sua volta, para o arrebatamento que está próximo. Assim eu acredito. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então a parábola que nós vamos estudar hoje é a parábola da figueira estéril. A parábola da figueira estéril. Então, antes nós vamos ler os versos que vêm antes para a gente poder entender essa parábola, né? Lucas, capítulo 13, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecidos estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais descaiu a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, o que é que Jesus está nos dizendo aqui, meus irmãos? Jesus estava dizendo para as pessoas que chegaram, alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus. Então, algumas pessoas chegaram a Jesus comentando, né, estas duas tragédias que aconteceu em Jerusalém. E o primeiro foi a revolta dos galileus, que investiram contra os romanos e foram mortos. E a Bíblia diz que o sangue das ofertas oferecidas a Deus, né, os sacrifícios que as pessoas faziam, se misturou com o sangue das pessoas. Logo, ali era em frente, né? Era onde os sacerdotes ofereciam o sacrifício. Então, houve aquela matança, né? Aquela mortandade, né? Então, essas pessoas, eles achavam que tantos os galileus revoltosos que morreram naquele massacre dos soldados de Pilatos, também os judeus que morreram devido à torre, né, de Siloé ter caído por cima deles, eles achavam que essas pessoas
elas eram mais pecadores do que os outros, porque eles tinham morrido tragicamente. Mas Jesus, em relação aos galileus, ele diz assim, não eram, quer dizer, eles não eram mais pecadores do que os outros. Aí Jesus dá um aviso, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer como eles. Por quê? Porque eles não criam em Jesus. Aquelas pessoas não receberam Jesus como sendo o seu Messias, o Messias prometido por Deus. E Jesus está dizendo aqui que se eles não se arrependessem dos seus pecados, se eles não reconhecessem ele, Jesus, como sendo o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que Deus prometeu dar para morrer no lugar deles, aquele que representava o Cordeirinho da Páscoa, se eles não se arrependessem, eles também iriam perecer como aqueles galileus. E o que significa arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de vida. Quando você se arrepende dos seus pecados, você muda a sua maneira de pensar. Você muda a sua maneira de agir. Você muda a sua maneira de viver. É isso que Jesus estava dizendo. Vocês têm que ter a mente, a minha mente. Nós temos que ter a mente de Cristo. Do mesmo jeito os 18 que morreram na torre de Siloé. Então Jesus diz para aquelas pessoas, eles não eram mais pecadores do que os outros não, porque morreram daquele jeito. Mas se, Jesus diz, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus está dizendo, se vocês não se arrependerem, também vocês vão perecer. E esse perecimento aqui não era só a morte física, não. Esse perecer aqui era espiritual. Eles iriam para o inferno. Porque quem não tem Jesus, perece. Quem tem Jesus, mesmo morrendo fisicamente, não perece. Jesus disse que está dormindo. Então, esse perecer aqui é o morrer sem Jesus, sem Deus, sem salvação. Então, Jesus, em seguida, ele conta a parábola da figueira estéril. E Jesus começa contando a parábola para aquelas pessoas. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então o dono daquela vinha, ele todo ano ia procurar fruto naquela figueira e não achava. Então, quem é
o dono da vinha? O dono da vinha é o próprio Jesus, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Quem é a figueira? Aliás, a vinha. O que é a vinha? A vinha é a terra de Israel. É a terra de Israel. O dono da vinha é Jesus. A vinha é a terra de Israel. A figueira é a nação de Israel que foi plantada na terra de Israel. E Israel ficou responsável de levar a mensagem de salvação, a mensagem. Israel ficou responsável de ensinar a palavra de Deus aos judeus, aos israelitas, ensinar, inculcar na cabeça daquele povo as profecias, a lei de Deus, para eles obedecerem à palavra de Deus, para obedecerem o Deus dos deuses, para estudarem as profecias sobre a vinda do Messias sofredor, do Messias que iria dar a vida dele para salvá-los, como diz lá em João 1:12, 1:11, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o Messias do Salmo 22:16 ao 18, o Messias com as mãos furadas, o Messias com as costelas que se podia contar, o Messias de Isaías 53, o Messias desprezado, o Messias rejeitado, o Messias espancado, o Messias cortado pelas lâminas que tinha naquele chicote, o Messias que tinha aqueles hematomas, aqueles caroços, aquelas chagas, aquelas úlceras, devido àqueles chumbos que eles botavam no chicote. O Messias de Isaías 7:14, referente à virgem que iria dar luz, esse Messias eles não ensinaram ao povo. Eles ensinaram o Messias que iria assumir o trono de Davi, o Messias que seria um vencedor, o Messias que seria o Todo-Poderoso, o Messias que iria governar todo mundo, o Messias que iria tirar eles do poder, do governo de Roma, das outras nações. Então, o Messias humilde, Messias salvador, esse, os judeus, os religiosos judeus, os religiosos de Israel não passaram para o povo. O povo não conhecia este Messias. Então, aqui Jesus diz que a figueira tinha folhas somente. A figueira não dava frutos. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto, nela não achou. Então, essa figueira não dava fruto, só dava folha. E folha não alimenta ninguém. Quem alimenta é o fruto, né? Mas que fruto é que o dono da vinha queria? Fruto da figueira. Que fruto era esse? Então, meus irmãos, para produzirmos frutos para o reino de Deus, temos que primeiro ouvir, estudar, aprender a palavra de Deus. Jesus disse que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Então, quanto mais você ouve, ouvir é você estudar. Quando você está estudando, você está ouvindo. Quando você está lendo, você está ouvindo, porque a sua mente está captando. O ouvir não significa só o nosso ouvido humano, não. É a nossa mente captando o ensinamento que estamos tendo. Mas os sacerdotes não passaram essa mensagem do Messias que iria morrer para salvar eles dos pecados, para que eles pudessem ter seus pecados perdoados. Por isso que Jesus antes diz, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então a salvação é mediante o nosso arrependimento. E para nós nos arrependermos, precisamos conhecer a palavra de Deus. E o povo de Israel não conhecia essa parte da palavra. Então a mensagem que os sacerdotes pregavam para Israel não estava produzindo frutos para o reino. As pessoas não estavam se arrependendo. As pessoas não estavam crendo no Messias verdadeiro. O Messias estava ali. Então, a figueira estava sem utilidade. Não estava produzindo mais frutos. Então, no versículo 7, ele diz, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Não está servindo de nada, então tira, corta ela. Corta a figueira. Meus irmãos, Jesus, ele nos deu também uma responsabilidade. Todos aqueles que ouvem a mensagem de Cristo, a mensagem do reino de Deus, a mensagem de salvação em Jesus Cristo, a mensagem do arrependimento, que se arrependem, tem que mudar de vida, tem que mudar de pensamentos, tem que mudar de atitude. Se você antes praticava as coisas erradas, você tem que mudar. Se você não está mudando a sua maneira de viver, se você não está mudando a sua maneira de pensar, se você não está mudando a sua maneira de agir, então você não está produzindo fruto para o reino. E quem não produz fruto para o reino é cortado e lançado fora. Lá em João 15, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. O ramo que não produz fruto será cortado e lançado fora. Então nós, a igreja, estamos insertado na videira. E temos que produzir fruto. Então essa videira aqui é a nação de Israel. Essa videira não, essa figueira é a nação de Israel. A figueira aqui é a nação de Israel. Ela não estava produzindo fruto para o reino. As pessoas não estavam se arrependendo. As pessoas estavam morrendo e indo para o inferno. Então Deus, ele quer que a gente produza frutos para o reino. Pessoas que ouçam a palavra de Deus e se arrependam verdadeiramente dos seus pecados, mudem a sua maneira de viver, mudem a sua mente, mudem as suas atitudes. Tenha o fruto do Espírito Santo na sua vida, ganhe outras pessoas para Jesus. Este é o fruto que Jesus quer. Mas Israel não estava produzindo esse fruto. Não tinha o fruto. Não tinha fé em Jesus, não estavam se arrependendo dos seus pecados, não estavam mudando a sua mente de pecado, das coisas erradas, para eles tudo era normal, não estavam mudando as suas atitudes, principalmente os religiosos, a vida deles não estava sendo mudada, eles não estavam indo para o reino de Deus, eles não estavam indo para o céu. Eles estavam igual aqueles galileus e aqueles 18 pessoas que morreram debaixo da torre de Siloé.
estavam perecendo, estavam indo para o inferno, porque não estavam crendo, não estavam obedecendo, não estavam se arrependendo dos seus pecados, não estavam fazendo a vontade de Deus, não estavam obedecendo a palavra de Deus. E é por isso que Jesus diz: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E aqui no 7, o dono da vinha manda o viticultor cortar a figueira. Mas o viticultor ainda deu uma chance. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Se não está produzindo fruto, tem que tirar e colocar outro no lugar. E foi o que Jesus fez. Jesus tirou a figueira, quer dizer, Jesus no lugar da figueira colocou a oliveira brava, enxertada lá na oliveira verdadeira. Jesus tirou a palavra do reino das mãos de Israel, porque eles não pregaram a palavra da lei, eles não pregaram as profecias para o povo de Israel, eles não creram no Messias, eles não reconheceram o Messias que iria sofrer, que iria morrer para libertar eles. Mas aqueles que foram reconhecendo Jesus como sendo o Messias, aqueles que foram recebendo Jesus, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão a Jesus e recebendo Ele como Salvador de suas vidas. Então, Jesus deu a missão para estas pessoas fazerem aquilo que a figueira não estava fazendo, que era levar a mensagem de salvação para as pessoas, para que aquelas pessoas se arrependessem e fossem salvas. Então, Jesus entregou nas nossas mãos esta responsabilidade de levar a mensagem do reino por todo o mundo. Agora eu pergunto para você, meu irmão, você está cumprindo? Você está obedecendo a palavra de Jesus? Você está anunciando a mensagem do reino para as pessoas? Você mesmo tem essa fé em Jesus? Você crê que você é salvo? Você está crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você está anunciando esta verdade para as pessoas? Está havendo essa mudança na sua maneira de pensar? Você está arrependido dos seus pecados? Você está mudando a sua maneira de agir, de viver? Você está vivendo na presença do Senhor? Você está obedecendo a palavra do Senhor? Você está trazendo frutos para o reino de Deus? Você está produzindo o fruto do Espírito Santo na sua vida? As pessoas que lhe cercam estão vendo isso na sua vida? Preste atenção. Jesus disse para o viticultor: corta a figueira. Porque ela ainda está nessa terra. Não está produzindo nada, está inútil aí. Mas o viticultor é o Espírito Santo, meus irmãos. Ele é quem cuida de Israel. Ele é quem cuida da igreja. Ele é quem limpa a sujeira. Ele é quem está dentro do crente. Dentro daquele que realmente crê em Jesus como Salvador, o único Salvador da sua vida. Em Israel ele está lá, não dentro dos judeus, mas convencendo, ou tentando convencer, porque se eles se deixarem convencer para que
Sejam convencidos que são pecadores, se arrependam. E Jesus diz: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos igualmente. Não importa o tipo de morte que tenha. Não importa se morre num massacre de guerra. Não importa se morre debaixo de uma torre. Não importa se morre afogado. Não importa se morre de barroada. Não importa se morre assassinado. Não importa o tipo de morte. Se não se arrepender, perecerá. Quer dizer, vai para o inferno. Nós não temos só um corpo físico, nós temos um espírito. E é esse espírito que Deus quer levar para o céu. Mas ele só vai levar aquele espírito que realmente tem Jesus dentro dele. Aquela pessoa que na sua mente, nos seus pensamentos, tem Deus, tem o desejo de fazer a vontade de Cristo. Esta pessoa é a pessoa que será salva. Por quê? Porque ela se arrependeu. Eu vou ler bem aqui em Jeremias 17, 9, 10 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, Jesus é aquele que esquadrinha o coração. Nosso coração é enganoso, ele se engana devido ao conhecimento que temos, que o povo judeu, o conhecimento que eles tinham era só do Messias que ia ser rei. O Messias que ia morrer na cruz, que ia ser zombado, esse ele não conhecia. Então, eles não aceitaram o Messias de Isaías 53, ele não conhecia esse Messias. Então, o coração do povo de Israel estava enganado. Ele se enganou e ainda hoje vive enganado, porque ainda hoje é a mesma mensagem que os religiosos passam. É o Messias que vai governar todo mundo, por isso eles vão aceitar o anticristo. E esta mensagem é uma mensagem, não é totalmente a mensagem total. Toda a mensagem é o Messias que veio morrer para salvar o homem. E o Messias que vai voltar para governar o mundo. Esta é a mensagem, toda a mensagem. Mas eles passaram só uma parte da mensagem. O conhecimento que eles tiveram foi só uma parte das profecias. Foi só uma parte do ensino da Bíblia. Isso é perigoso. A gente pegar só uma parte da Bíblia e deixar outra, fica incompleto. E Jesus diz aqui, Deus, eu, o Senhor, esquadrinho. E o que é esquadrinhar? É ter, esquadrinhar, é ter origem. É ter comportamento, é comportar-se de modo que, do modo de agir. Então, é a origem, o comportamento, é o modo de agir. Então, isso é proceder. Como você está? Qual é a origem do seu procedimento?
Por que você está procedendo assim? Este proceder é originado de quê? O seu comportamento é devido a quê? E a sua maneira de agir, você está agindo assim, devido a quê? Então Deus, ele esquadrinha o nosso coração. E ele prova. Ele prova. O que é provar? Então, esquadrinhar é procurar algo em todos os campos. Então, Deus esquadrinha o nosso coração. Ele procura no nosso coração tudo o que tem lá dentro. Quais são os nossos desejos? Quais são as nossas intenções? Quais são os nossos anseios? Quais são as nossas dúvidas? Deus, ele esquadrinha, ele procura no mais profundo, em todos os cantos do nosso coração. E para que isso? Então, ele esquadrinha o coração. Então, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo. Ele esquadrinha e ele prova. E o que é essa prova? É a verificação dos pensamentos. Então, essa prova é a verificação dos pensamentos. Está verificando qual é a intenção. Quem foi que colocou esse pensamento lá? Por que você está pensando isto? Isto vem de você mesmo ou vem do inimigo? Ou foi outra pessoa que colocou? Então, esta é a prova. Eu provo os pensamentos. Então, quando Jesus estava dizendo que ia morrer em uma cruz, Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não. Naquela hora, Jesus esquadrinhou o coração de Pedro. E ele provou os pensamentos e viu que aqueles pensamentos não eram de Pedro. Não vinha de Pedro, vinha de Satanás. Na mesma hora, Jesus repreendeu Satanás. Atrás de mim, Satanás, na minha frente, tu és pedra de tropeço. Nós temos que ver os nossos pensamentos, porque nem todos os pensamentos que nós temos, às vezes não vêm de nós, às vezes vêm do próprio inimigo. Às vezes vêm dos nossos desejos, do pecado. Temos que rejeitar esse tipo de pensamento. Temos que pedir ajuda a Deus. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, Jesus, ele esquadrinha o coração. Ele prova os pensamentos, quer dizer, ele verifica se esses pensamentos é de você mesmo, se é de outro, influência de outra pessoa, de outra coisa. Para que ele faz isso? Para dar a cada um segundo o seu proceder, quer dizer, segundo a sua origem, segundo o seu comportamento, segundo o seu agir. Então, se a origem desse pensamento vem de você, às vezes vem de Satanás, mas você aceitou. Então, Deus, ele vai esquadrinhar. Se você aceitou, então ele vai fazer o quê? Ele vai dar aquilo que está no seu pensamento, aquilo que está no seu coração. Segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, você aceita a origem daquele pensamento. Você pratica aquilo. Então, você age do jeito que você está pensando. Então, devemos pensar bem. Então, Israel, ele rejeitou Cristo porque o conhecimento que eles tinham era só uma parte
do que o Messias iria fazer. Só a segunda parte, que era a volta do Messias para governar o mundo. E o coração deles enganou ele. Os religiosos não ensinaram, a figueira não deu fruto. E o dono da vinha mandou cortá-la. E ela foi cortada. Aqui o vicultor ainda disse, deixa ainda mais um ano. Eu vou limpar essa figueira, eu vou cuidar dela, vou adubar, vou colocar estrume, para ver se ela produz. Versículo 28. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor, dela e lhe ponha estrume, quer dizer, adube, eu cuide dela, eu jogue água nela. O Espírito Santo é a água que lava, que purifica. A palavra de Deus é o alimento. O estrume aqui é o alimento da planta. Então a palavra de Deus é o alimento para Israel. É o alimento espiritual para Israel e para toda a humanidade. O Espírito Santo é esse que limpa a sujeira e nos dá o alimento que precisamos. Ainda hoje o Espírito Santo está em Israel, falando ao pensamento, ao entendimento, à mente, ao coração daquele povo. Mas aquele povo não recebeu ainda essa mensagem. Eles não aceitam essa mensagem. Eles rejeitaram essa mensagem quando o mensageiro veio, quando Jesus veio, que pregou, que morreu. E Jesus não deixou essa mensagem mais ser pregada pelos judeus. Ele entregou nas mãos da igreja. Ele entregou nas mãos daqueles que creram nele e receberam como Salvador. Jesus escolheu 12 discípulos para que levasse essa mensagem. Porque as 12 tribos de Israel, né, que representa todo Israel, quer dizer, a tribo de Judá, que não quis Deus. As outras 10 tribos, né, as outras 11 tribos, que representa Samaria, receberam Jesus. E a Samaria que representa os gentios, pois eles são mestiços, são misturados. Os gentios foram insertados nos judeus samaritanos, quando eles foram levados escravos para a Síria e se casaram lá com os gentios. Então, a Samaria é a igreja. A Samaria representa a igreja. São os judeus mestiços, misturados. Então, nós somos a igreja de Cristo. São todos aqueles que receberam Jesus como Salvador de suas vidas. E Jesus entregou essa mensagem para todos nós. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ensine essas pessoas, batize essas pessoas. Dê fruto para o reino, porque a figueira não deu fruto. Aqui no versículo 9 diz assim, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Israel foi cortada, porque ela não produziu fruto. Ela foi cortada. Seja bem-vindo, Mário. Ela foi cortada no ano 70 depois de Cristo. Israel foi cortada da vinha, né? Foi cortada da terra de Israel. Ela foi lançada fora, não produziu fruto para o reino. E devemos prestar bastante atenção. Será que você está produzindo fruto para o reino? Será que você está produzindo fruto do Espírito Santo?
Será que você está crendo verdadeiramente em Jesus, arrependendo-se dos seus pecados e mudando a sua maneira de pensar, de agir e de viver? Então, aqui em Mateus 21, 20, do 20 ao 24, deixa eu ler aqui um pedacinho, diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retire-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então Deus foi com ira contra Israel. Mas por que Deus foi com ira contra Israel? Porque Israel não produziu fruto para o reino. Israel não se arrependeu do seu pecado. Israel não reconheceu Jesus como sendo o seu Messias. Israel rejeitou a salvação. Eles foram cortados da vinha. A vinha é a terra de Israel. Eles foram tirados da terra. Eles foram lançados em todas as outras nações. Então Israel foi, ainda hoje, tem judeus por todas as outras nações, inclusive o Brasil. Aqui nós, os brasileiros, nós somos misturados com judeus. Aqui a nação foi colonizada mais por judeus do que por outros estrangeiros. Então nós temos muito do sangue judaico, por isso a igreja aqui é mais forte. Nós somos a Samaria, nós somos a mistura, nós somos os mestiços. Judeus misturados com gentios. Nós somos a igreja de Jesus. Isso não significa que só quem tem o sangue judeu é quem é igreja, não. Igreja são todos os que têm Jesus como Salvador da sua vida. Todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. Todos aqueles que creem em Jesus, arrepende dos seus pecados e está obedecendo a sua palavra, está produzindo fruto para o reino. Está produzindo fruto do Espírito Santo, o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio. Tem o Espírito Santo dentro de si. Então, em 1947, a figueira brotou. Ela voltou a brotar. E a figueira vai dar frutos, mas o fruto será só no final do governo do anticristo, ou na metade desse governo. Eles vão se arrepender, aí vão crer em Jesus, eles vão entender a mensagem de salvação, porque as duas testemunhas vão estar lá pregando dia e noite lá na praça de Israel, pregando sobre Jesus, pregando o Messias que eles mataram, pregando o Messias que vai voltar. João Batista veio pregando o Messias que estava ali, já tinha nascido, estava ali, ia começar o ministério dele, iria morrer. Mas as duas testemunhas vão pregar o Messias que já veio, o Messias que já nasceu, o Messias que já morreu, mas também o Messias que vai voltar. E no 3º ano e meio do governo do anticristo, que o anticristo se apresentar como sendo o Messias, então eles vão rejeitar. Eles não vão aceitar o anticristo como seu Messias e muitos vão ser mortos. Muitos vão ser perseguidos, mas vão permanecer firmes. É o remanescente, são os que vão se arrepender, são os que vão dar frutos.
são os que vão produzir frutos para o reino. Estes vão ser salvos. Então, aqui em Deuteronômio, do 28, capítulo 28, do 58 ao 64, então fala, não é? Tudo o que aconteceu com Israel. Se não obedecesse a palavra, então seria espalhado por todo mundo. Vocês querendo ler em casa, Deuteronômio capítulo 28, do 28 ao 64, fala dessa profecia em Deuteronômio. E aqui se cumpriu no tempo de Jesus, quer dizer, depois que Jesus morreu, foi para o céu, quase uns 32 anos depois, se cumpriu, porque a figueira foi espalhada por todo mundo, inclusive o Brasil, né? E muitas pessoas, muitos brasileiros têm sangue judaico e nem sabe que é descendente de Abraão, né? Mas tem muitos que são legítimos e que ainda moram no Brasil. Tem muitos judeus que moram no Brasil, mas tem muitos brasileiros que nem sabem que tem sangue de Abraão, né? Que é descendente de Abraão. Mas nós, a maioria, uma boa parte dos brasileiros, temos sangue judaico. E nós somos a igreja de Jesus. E nós somos o povo que crê em Jesus, aqueles que crêem. Aqueles que ouvem a mensagem de Cristo, aqueles que creem em Jesus, aqueles que receberam Jesus, aqueles que querem Jesus, aqueles que estão levando a mensagem do reino. Então, quem crê de verdade, quem se arrependeu e se arrepende, porque nós temos que nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, porque nós pecamos todos os dias, não é só se arrepender, é se arrepender e mudar. O arrependimento significa mudança de mente. Se você disse que se arrependeu, mas não mudou a maneira de pensar em relação àquilo, aquele pecado, se você não mudou sua maneira de viver, se você não mudou sua maneira de agir, você não se arrependeu. Judas não se arrependeu, ele teve remorso. Se ele tivesse se arrependido, ele teria ido até Jesus e pedido perdão. Pedro se arrependeu. Ele chorou amargamente. Ele não foi tirar a sua vida. Quem tira a vida é covarde. Não tem coragem de enfrentar os problemas. Se deixa levar por Satanás. Então, os covardes ficam do lado de fora do céu. Então, o Espírito Santo ainda hoje está trabalhando com Israel. Ainda hoje o Espírito Santo trabalha com Israel e o Espírito Santo está dentro da igreja de Cristo. Ele não está dentro das pessoas lá em Israel ainda, porque eles não creem em Jesus. E só tem o Espírito Santo na sua vida quem tem Jesus, quem crê em Jesus. Mas Jesus diz aqui em Lucas 13, o 3 e o 5. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se não houver o arrependimento verdadeiro, se não houver a mudança de mente, a mudança de atitude, a mudança de vida, a mudança na sua maneira de agir, você não se arrependeu. Se não houver, o arrependimento traz a obediência à palavra de Deus, traz o amor a Cristo, porque você entendeu o que foi que Cristo fez por você. E ao você entender que Cristo deu a vida dele para que você tivesse vida, você se arrepende dos seus pecados. Jesus disse que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você precisa ouvir. E esse ouvir não é só no ouvido humano, é no ouvido da mente. À medida que você ouve, você entende, gera fé no seu coração.
E essa fé vai gerando arrependimento. Esse arrependimento vai gerando mudança de mente. Sua mente vai ficando parecida com a mente de Cristo. Você vai querendo fazer o que Cristo fazia. Antes você odiava as pessoas, hoje você ama. Antes você desejava mal, agora você deseja o bem. Antes você retia as coisas para você, agora você ajuda as outras pessoas. Antes você ignorava as pessoas, agora você ajuda, você ama. Antes você não obedecia, agora você obedece. Então arrependimento é isso. Então arrependimento vem mediante a palavra de Deus ser pregada no coração da pessoa. E é por isso que Jesus manda a gente ir. Nós temos que produzir frutos. Por exemplo, aqueles que não produzem frutos para o reino são cortados da videira. Jesus diz lá em João 15:1: Eu sou a videira, vós os ramos. Se não der fruto, é cortado, lançado fora, no fogo. Então, se não se arrepende, se não muda, se fica no mesmo, se não obedece, não me ama, então vai ser lançado no fogo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Israel ainda hoje, ele já brotou. Ele já voltou. Brotar é voltar para a vide, para a vinha, quer dizer. Voltou para a vinha, mas ainda não está insertado na videira. Eles ainda não têm Jesus, eles ainda não creram em Jesus, eles não creem em Jesus. Eles só estão na vinha, mas eles não estão insertados na videira. Só quando eles receberem Jesus nas suas vidas é que vão poder produzir o fruto, mas isso eles precisam se arrependerem dos seus pecados. E isso não é só eles, mas todos nós. Então nós já somos salvos, já recebemos Jesus, mas precisamos todos os dias estar olhando para nós mesmos. Jesus diz, parece que é Paulo lá em Coríntios, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas porque não nos julgamos a nós mesmos, então somos julgados por Deus. Por quê? Porque se eu julgo a mim mesmo, eu vou ver o meu erro e vou pedir perdão. Mas se eu não peço perdão, se eu não vejo meus erros, se eu não estou olhando para meus próprios pecados e me arrepender para mudar, então Deus vai vir e cobrar de mim. Preste atenção. Deus cobrou de Israel. E ainda hoje eles estão longe de Jesus. Mas Deus ainda não eliminou totalmente Israel da terra. Porque eles ainda vão produzir fruto. Fruto para o reino. Fruto do Espírito. Almas para encher o céu. Que eu e você possa ser uma dessas pessoas que estamos levando a mensagem de salvação e produzindo frutos para o reino. Primeiro, o fruto do Espírito, o arrependimento, a fé, o Espírito Santo produzindo em nós o fruto dele, e depois nós produzindo frutos para o reino, que são as almas. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente aí para outras pessoas. Compartilhe, dê o seu bonzinho e vá lá no YouTube também, se inscreva lá, Estudos Bíblicos com Maria. E também coloque o seu bonzinho lá. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo, até sábado. O que foi que eu fiz?